Vamos às análises do concurso 1144, concurso cheio de jogos perigosos, vamos direto ao ponto. Jogo 1, no Botafogo a grande baixa continua sendo Júnior Santos, enquanto que no Mengão Vini e Everton Cebolinha foram operados e não devem jogar mais em 2024, já Pedro e Gabriel Barbosa saíram lesionados no último jogo e não devem jogar o clássico. Até porque, ambas as equipes estão de olho no jogo da volta pela Libertadores, por isso devem entrar com times mistos. O Flamengo venceu no estadual, e o Fogão deu o troco vencendo no primeiro turno. A Estrela Solitária leva vantagem por causa dos desfalques importantes do Flamengo, contudo, o Mengão não vai querer ceder 6 pontos ao rival. O empate está extremamente atrasado no confronto, o último foi em 2020. Podemos acabar vendo um jogo amarrado com ambos mais preocupados com a classificação na Libertadores no meio de semana. Sendo assim, o Seco fica no empate, com a proteção na coluna 1, e o Fogo aproveita os desfalques rubro-negros. Jogo 2, aqui vamos começar a inventar moda, o Galo está totalmente focado nos confrontos com o São Lourenço pela Libertadores, por isso deve mandar um time alternativo a campo. E como vimos no período da Copa América, onde haviam muitos desfalques por convocação e lesão, a equipe não foi bem, só conseguiu dar uma recuperada na classificação, com o retorno dos desfalques e chegada de reforços. Daverson tem a possibilidade de aplicar a lei do ex poucos dias após deixar o Dourado, onde se envolveu em várias polêmicas, pode estar com uma motivação extra. Outro que deve entrar bem motivado, é o cara que deixou Deivinho no banco, Isidro Pita está há mais de um mês sem marcar, e está louco para quebrar esse jejum. No primeiro turno o Galo ganhou por 3-0. Lembrando que 11 dos 17 pontos do Cuiabá foram conquistados como visitante, sendo assim, aqui vamos inventar moda, aproveitando o time reserva do Atlético, o Dourado volta a vencer no Brasileiro, vamos de coluna 2 seco. Jogo 3, no Santos o atacante Billy Arce está pronto para estrear, o Peixe tem muitas baixas no setor ofensivo, destaque para as ausências de William Bigode e Juliano. No Avaí especula-se que o elenco estava fazendo corpo mole, para Gilmar Dalpozo ser demitido, após 9 jogos sem vencer, na estreia de Anderson Moreira, o Leão da Ilha fez as pazes com a vitória, e Anderson não vai querer perder a invencibilidade tão cedo. Por falar em Santos, as últimas 3 vezes que o Avaí visitou a Vila Viva Sorte, conseguiu arrancar 2 empates, e perdeu apenas uma vez, sendo assim, o Seco continua no líder favorito da coluna 1, mas com uma cobertura no empate, e Anderson Moreira segue invicto nesse início de trabalho no Leão. Jogo 4, o Ceará deve ter a estreia do atacante Thalisson, enquanto o Mirassol apresentou Yuri Castilho vindo do Vitória. O Ceará ficou pistola com a arbitragem na derrota de virada para o Goiás, agora o Vozão precisa aproveitar a melhor média de público da Série B, para vencer esse confronto direto difícil, e colar no G4 novamente. Mostrando que o atual campeão da competição, o técnico Léo Condé, se tornou um grande especialista em acessos. A ótima equipe do Mirassol está a 5 jogos sem sofrer gols, contudo, isso não vai durar para sempre, um Ceará embucetado, em um Castelão lotado. Parece ser um momento bastante adequado para essa invencibilidade ser encerrada. Lembrando que o Leão venceu por 3-2 no primeiro turno, e o Vovô não pode entregar 6 pontos a um adversário direto. Caberia uma proteção no empate, mas não dá para cercar tudo, aqui vamos de Vozão coluna 1 seco. Jogo 5, no Bahia, Biel e Everton Ribeiro não treinaram a semana inteira, então o mais provável é que não joguem em Caxias. O Grêmio está com foco total no confronto com o Flusão pela Libertadores, e vai botar o time alternativo novamente no Brasileiro, porém, a equipe mista vem de 2 vitórias seguidas no Brasileiro. O Bahia pode aproveitar a empolgação pelo triunfo no Clássico com o Vitória, para voltar a embalar no Brasileiro, contudo, a provável ausência de Everton Ribeiro, fundamental no Clássico, preocupa o tricolor da Boa Terra. O Bahia venceu no primeiro turno por 1-0, sendo assim, o empate parece que vai ficar do bom tamanho para ambos os lados, vamos de coluna do meio seco. Jogo 6, jogo bom para triplo, é o confronto dos opostos, desde que o Bragantino foi comprado pela Red Bull, o Massa Bruta mais parece uma equipe da MLS americana. Não foi uma equipe montada para brigar por títulos, e sim para servir de vitrine para jovens promessas se valorizarem, e serem negociadas por grandes valores. Não existe nenhuma cobrança, nem por parte da pequena torcida, que nunca lota o acanhado na Bizão, nem por parte do clube.
A equipe está prestes a acumular eliminações nas Copas do Brasil e Sul-Americana, numa janela de 2 semanas, e parece tudo tranquilo como sempre, não existe crise em Bragança Paulista. Enquanto isso, o Fortaleza faz uma temporada muito boa, Vojvoda como sempre tem rodado bastante o time, e mesmo com as mudanças constantes, a equipe segue tendo bom desempenho. Com Lucero lesionado, vários jogadores têm dividido essa responsabilidade de colocar a bola dentro do gol. Aqui vamos de feijão com arroz, o Seco fica na coluna do meio, com a proteção na coluna 1, mas ninguém ficaria surpreso com mais uma vitória do vice-líder Lion. Jogo 7, apesar dos desfalques pesados de João Arias e Ganso, o Fluminense tem alguns retornos certos, como Thiago Silva que foi poupado na última rodada do Brasileiro, e o zagueiro Inácio que não atuou contra o Grêmio. Nonato, Serna e Marquinhos também podem ser novidades entre os relacionados. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores e está garantido no novo Mundial de Clubes em 2025, sendo assim, a prioridade máxima é tirar a equipe da zona da confusão no Brasileirão. O Timão venceu no primeiro turno por 3-0, e o tricolor das Laranjeiras não pode pensar em entregar 6 pontos para um concorrente direto. No Timão, Alex Santana e o artilheiro Yuri Alberto seguem de fora, Romero é dúvida, e o volante Ranieri é a nova baixa por lesão. O Corinthians vive uma situação engraçada, tem dado prioridade ao Brasileirão, competição que a equipe não vence há 4 rodadas e segue no Z4. Já nas Copas do Brasil e Sul-Americana, jogando com o time alternativo, a equipe tem jogado bem e conseguido as classificações. Precisa tomar cuidado para não experimentar o sabor de ser campeão e rebaixado ao mesmo tempo. O Flusão deve entrar ligado em 220, sendo assim, aqui vamos de coluna 1 Seco, e a equipe deu troco pelo primeiro turno. Jogo 8, partida válida pela primeira rodada do campeonato inglês, eles acabam de se enfrentar em amistoso no dia 3, onde o City venceu por 4-2, contudo, devemos lembrar que eles empataram os 2 clássicos no campeonato inglês da temporada passada. Todavia, o Chelsea tem recebido muitas críticas da imprensa inglesa, o time azul de Londres tem gastado muitos milhões em contratações, podemos incluir a joia palmeirense Estevão, a estratégia parece a mesma da Red Bull, fazer um catadão de jovens promessas, e aproveitar a vitrine da Liga Inglesa, para valorizar e depois vender a peso de ouro, o projeto não parece de briga por títulos. Por conta da Eurocopa, o City deve começar o campeonato bastante desfalcado, já que essas estrelas retornaram de férias nessa semana, e ainda não estão prontos para jogar. Mesmo assim, aqui não vamos inventar moda, começando a jornada rumo ao 5º título seguido, vamos de favorito coluna 2 Seco. Jogo 9, o Furacão nunca é apontado como um dos favoritos a nada pela grande imprensa esportiva nacional, todavia, é uma equipe que sempre chega longe correndo por fora. Na temporada do centenário do clube, as Copas do Brasil e Sul-Americana são possibilidade de comemorar esse ano histórico com título e vaga para a Libertadores. Por isso a equipe deve entrar com um time misto, de olho no confronto com o Belgrano pela Sul-Americana. Times como Criciúma e Juventude, antes cotados como favoritos ao rebaixamento, estão se mostrando duros na queda, estão batendo de frente com as camisas pesadas. O Papo pode acabar aproveitando o time misto do Furacão para ser uma das maiores surpresas do concurso. Até porque, a equipe precisa dar uma resposta imediata, após sua pior atuação na competição diante do Inter. Como eles empataram no primeiro turno, vamos apostar que dessa vez alguém leva os 3 pontos, duplo aberto com o Seco no favorito da coluna 1. Jogo 10, no Dragão a novidade pode ser a estreia do atacante Jorginho, no Inter o zagueiro Vitão deve retornar, mas o Wesley lesionado preocupa. O Atlético tentou mudar de técnico mais uma vez, após a passagem relâmpago de Wagner Mancini, contudo, mais uma vez parece não ter surtido efeito. Humberto Louzeiro está indo para o seu 3º jogo à frente do time goiano, por enquanto 2 derrotas na conta. O Inter finalmente voltou a vencer na última rodada, e lembrando que o Colorado ainda tem 4 jogos atrasados para fazer, sendo assim, caso a equipe consiga uma sequência de vitórias e empates agora, ainda pode perfeitamente entrar na briga por vaga na Libertadores. Acredito que a equipe aproveita a retomada da confiança, e vai atrás dos 3 pontos, que o Dragão conseguiu impedir no primeiro turno, segurando o empate, vamos de coluna 2 Seco. Jogo 11, o Criciúma pode ter até 6 retornos contra o Vasco, destaque para o artilheiro do time Mateuzinho,
que voltou a treinar com bola. No Vasco, Maicon é dúvida, e o artilheiro Verratti pode ser poupado e começar no banco, por conta da maratona de jogos. No primeiro turno, a inesperada goleada por 4-0 do Tigre acabou custando o cargo do técnico Ramon Dias no Vasco. Agora a equipe da Colina vem atrás de vingança, para evitar que a equipe carvoeira faça barba, cabelo e bigode, pra cima do Cruz de Malta. Acredito que dessa vez o Vasco entra ligado e evita uma nova derrota. Vamos de Coluna do meio seco. Jogo 12, mais um jogo com cara de empate. O clássico acontece bem no meio dos confrontos decisivos pela Libertadores. O que deve fazer ambos os técnicos pouparem seus principais jogadores? Não perder agora seria importante para não chegarem sem confiança para a partida decisiva na Libertadores. Eles empataram não só no primeiro turno, mas também os 3 últimos jogos que disputaram. Sendo assim, o Seco fica na coluna do meio, com a proteção na coluna 1 do mandante. Jogo 13, no Brusque existia a expectativa que a equipe pudesse retornar ao seu estádio Augusto Bauer, após as reformas. Contudo, ainda faltam alguns detalhes. Sendo assim, o Marreco mandará esse jogo na ressacada em Floripa. Devemos destacar que o novo gramado será sintético, o que deve dar alguma vantagem para a equipe buscar uma arrancada, se salvando do rebaixamento. Do outro lado, o grande destaque é a contratação do meia português Josué. Bastante talentoso, o português foi eleito o melhor estrangeiro da Liga Polonesa. O clube corre para regularizá-lo a tempo de estrear na ressacada. O Brusque é disparado a equipe que mais empatou na Série B, já foram 10 igualdades, então cobrir a coluna do meio sempre parece prudente. Contudo, não dá para cercar tudo. Acreditando que Josué será regularizado a tempo, vamos apoiar o Coxa para aproveitar o jogo em território neutro. Vamos de coluna 2 seco. Jogo 14, outro jogo difícil de pegar seco. Ambos só venceram uma das últimas 5 partidas. O momento do Papão é pior, a equipe só ganhou um ponto dos últimos 12 disputados, e começa a ver o Z4 crescer no retrovisor. O Botafogo até que não jogou tão mal na derrota para o Coelho em Minas. O Pantera chegou a ter 2 gols anulados no segundo tempo. Se repetir a atuação, pode dar trabalho ao time bicolor. No primeiro turno em Belém, eles ficaram no empate de 1-1. A cobertura no empate seria muito bem-vinda, mas como não dá para colocar 14 triplos, vamos apostar que nesse turno alguém leva os 3 pontos. Vamos de coluna 1 seco. Voltamos no concurso 1145. Até lá, pessoal!